Bom dia a todos. Uma imensa alegria estar de volta a Três Lagoas. Fazia algum tempinho que aqui não víamos. E alegria maior em podermos falar de Jesus, né? Mas queremos reforçar todo o agradecimento já feito pela nossa querida Túlia. Agradecimento à Federação por aqui estarmos em seu nome, representando-a. E o agradecimento maior à presença de todos os senhores, aqui estarmos nos confraternizando, e não tem um banquete melhor do que aquele onde vamos saborear dos ensinos de Jesus, né? O nosso tema é o mesmo, o Cristo é o mesmo, então uma fala ou outra nós estaremos, possivelmente, com alguma repetição. Mas nada por acaso, né? Tudo que nós ouvimos diz que é para nós, diz que não, nós temos a certeza, né? E evangelho não enjoa ninguém. Então vamos falar novamente da alegria de viver Jesus. Eu não sei se vocês pensaram tanto na seriedade do tema, né? Mas até com as explicações da Túlia nós temos a perfeita consciência de quem somos nós para já estarmos vivendo, vivenciando o que Jesus veio aqui um dia pessoalmente nos sugerir. E como é importante nós como espíritas, sem menosprezar os outros irmãos não espíritas, termos essa compreensão exata de quem é esse Espírito, Jesus, que nós o conhecemos uma vez só, pessoalmente, como um judeu diferente. Por isso ele assustou tanto, por isso ele incomodou tanto a sua época. E nós sabemos as consequências da revolução que ele mesmo afirmou que os seus ensinos trariam, quando nos disse que não veio nos trazer a paz, mas a espada, figurativamente, comparativamente falando. E aí, minha gente, neste pedaço de chão, a Palestina, aqui nós recebemos a presença da luz entre nós. Aqui nós conhecemos o único Espírito perfeito, único, ligado a este planeta, e que infelizmente só por 33 anos nós pudemos compartilhar da sua presença, da sua companhia, porque não o compreendemos, nós o pregamos naquela cruz, crente que iríamos acabar com os problemas, pregando naquele madeiro, né? Então, neste pedaço de chão que ele palmilhou diariamente, onde andando, parando, para ensinar, para dar sugestões de como caminhar na vida. Então, esse Evangelho do Cristo, para cada um de nós, é e sempre será uma sugestão, um roteiro de vida de alguém que já fez essa caminhada que nós estamos fazendo. Só que ele já, antes da Terra existir, como a Túlia aqui nos recordou, a Terra já tem 5 bilhões de anos, aproximadamente. Antes da Terra existir, ele já tinha feito esta nossa caminhada evolutiva, foi imperfeito como nós, e conquistou a perfeição. Sabemos que isso leva bilênios e bilênios. Então ele tem aquela idade espiritual mais a idade da Terra, mais 5 bilhões de anos, para nós termos a noção de quem é Jesus. Por isso a sua diferença, e a gente às vezes, né, ouve assim, puxa, como Jesus era diferente da gente, né? Vocês estranharam a admiração dessa, né? Por que até na cruz, até o último instante, ele
de uma forma diferente da gente, exemplificou o perdão que ele tanto recomendava aos que o seguiam. Então aqui, e esse mapa é bastante interessante, a gente recomenda, quem não o tem, esse material nós podemos mandar depois, de anexar ao seu evangelho, a sua Bíblia, para a gente saber onde aconteceu cada fato praticado, cada ação de Jesus. É interessante, né? Então aqui nós temos, só para recordar rapidamente, né? A Palestina, a sua topografia, o mar Mediterrâneo, 2 cadeias de montanhas, uma de cada lado. No meio das duas, o vale do sagrado Rio Jordão. Este mesmo Rio Jordão que forma o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, o Lago de Tiberíades, 3 nomes que lhe deram, e esse mesmo rio de água doce é liberado pelo Mar da Galileia e ele vem morrer no Mar Morto. Até um conto muito interessante, comparando os 2 rios com 2 tipos de pessoas que pode haver. Este rio generoso, por isso viscoso, cheio de vida, não foi egoísta. Recebeu as águas do rio e liberou cada gota dela de volta para a natureza. Mas ela veio terminar no Mar Morto. E esse caso, essa história faz essa comparação como pessoas egoístas. Então o Mar Morto recebeu para si toda aquela água, não doou, não devolveu nenhuma gota, por isso que diz que ele é um mar morto, sem nenhuma vida em suas águas. Então vamos, se nós estamos falando da alegria de viver Jesus, viver que nós viveremos plenamente só quando conquistarmos a perfeição, quando nós tornarmos esse reino de Deus de completa felicidade. Estamos vivendo de momentos felizes, momentos de alegria somente, né? Porque ainda não entendemos a própria mensagem do Cristo, ainda não adquirimos todo esse conhecimento que a doutrina espírita, o outro consolador, veio nos trazer de uma forma completa. A cada dia, explicado melhor pelos espíritos superiores. Então nós sabemos que Jesus ficou entre nós por 33 anos. Embora só achemos registrado na Bíblia, no Novo Testamento, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, os fatos, as ações de Jesus, especialmente após os 30 anos, ou seja, nos 3 últimos, mas nós não vamos nos enganar pensando que Jesus só ensinou nesses 3 anos. Se nós sabemos, podemos ter noção do que é um espírito perfeito, que tudo sabe, que tudo conquistou, nós podemos imaginar a criança Jesus, diferente de todas, com certeza. Podemos imaginar o jovem Jesus, muito diferente dos outros judeus, com toda certeza. Não temos dúvida que a cada instante, a cada companhia, ele estava ensinando. É que os homens só foram se lembrar de registrar o que ele fez, tá? Muitos anos depois. Por isso nós temos certeza que ele ensinou muito mais do que nós encontramos escrito pelo homem. E até dizem, né, se fossem realmente escrever em livros tudo o que ele ensinou a nós, haja livros que nós teríamos semelhantes ao Novo Testamento. Mas durante a sua caminhada conosco, durante esta fase de instrução, de moralização, de evangelização que ele veio nos trazer, então vamos nos referir, vamos recordar alguma coisa, alguns dos seus ensinos, porque para viver Jesus, primeiro nós precisamos conhecer Jesus. Para segui-lo, vamos relembrar o convite permanente que ele nos fez, e continua sempre nos fazendo,
Seguir Jesus tem um significado profundo. Quem vai seguir alguém, um guia, um pastor, um mestre, sem saber o que ele nos sugere? Seguir significa seguir seus ensinos, seus conselhos. Então convém a gente dar uma recordada. Sabemos que estamos aqui tratando com especialistas em evangelho, né? Então vamos somente recordar alguns desses ensinos principais, porque não teríamos tempo, né, para relembrar todos eles. Mas nós sabemos que no que está registrado no Novo Testamento, em 4 momentos, Jesus nos trouxe, vamos dizer, uma quantidade de ensinos, de revelações, e numa quantidade maior, ou mais volume de ensinamentos, nesses 4 momentos, que nós chamamos metodologicamente de sermões. Não com a ideia do sermão que a gente tem, não. A criança fez uma arte, vamos passar um sermão, não é isso. É sermão, ensino. E nós vamos recordar então, sem nos aprofundarmos, cada um deles daria seminários de quanto tempo, né? Mas o primeiro deles, o que mais marcou talvez, ou o que mais nos convida à nossa transformação moral, foi o Sermão da Montanha. Logo após ele iniciar a sua vida pública, aí após os 30 anos, escolher aqueles auxiliares. Olha o exemplo de equipe que Jesus nos ensina, e assim devemos ser nós. O que será amanhã se a gente, por exemplo, não chegar da viagem, né, Túlio? Será que eu tenho substituto preparado? Jesus pensou nisso, porque ele sabia que ele passaria pouco tempo entre nós, que ele não seria compreendido. Por diversas vezes, além da última ceia, ele disse a eles que o Filho do Homem seria preso e assassinado. Não foi por uma vez somente, não. Lá em Cesareia de Filipe, logo, quase no início, ele já estava alertando a moçada, como se diz. Mas no Sermão da Montanha, às margens do Mar da Galileia, próxima à cidade de Cafarnaum, ele nos deixou este sermão maravilhoso, onde podemos ler em toda a literatura espírita, esses espíritos maravilhosos que nos completam, nos trazem novas revelações que não encontramos no Novo Testamento. Esses são os livros espíritas, a continuidade da história real do Cristo e dos seus ensinamentos. Este sermão que ele inicia com as bem-aventuranças maravilhosas. Então convém, minha gente, aqui nós temos cada um dos 4 sermões, onde que eles estão narrados nos evangelhos. Nem todos os evangelhos falam dos 4. Mas o Sermão da Montanha, então, foi o primeiro lá no início da sua vida pública, onde ele já, escolhido a sua equipe, saiu a pregar e a preparar essa equipe, esses chamados apóstolos, 12 homens, que ele escolheu entre gente humilde, entre os judeus mais humildes, lá da Galileia. Poderia ter ido lá em Jerusalém, onde estavam os mais cultos, mais poderosos, donos de tudo, que em tudo mandavam, especialmente naquele templo de Salomão. Mas não foi lá que ele foi buscar sua equipe. Lá na Galileia, local dos judeus mais humildes, mais amorosos, e ali ele nos brindou com esse roteiro de vida, né? Como diz Gandhi, se queimassem todos os livros sagrados, sacros, religiosos, e sobrasse só o Sermão da Montanha, a gente não precisava de mais nada para ter roteiro, para seguir em frente. Ali estão os conselhos mais maravilhosos que nós podemos receber. Não é à toa que a espiritualidade maior que nos trouxe, nos ditou o Evangelho segundo o Espiritismo, 28 capítulos, 14 exatamente a metade, ali a gente sabe no Evangelho segundo o Espiritismo, que estão os ensinos mais moralizantes do Cristo. Dos 28 capítulos, 14
são só do Sermão da Montanha, que os Espíritos selecionaram e vieram interpretar para nós o que Jesus queria nos passar com suas parábolas, com as suas alegorias. Então, Sermão da Montanha. E os outros 3 sermões, Sermão dos 8 Ais, que ele deu aquela lição de moral. Parece que ele foi até muito grosso. Não. Ele era firme, enérgico, além de amoroso quando precisava. Por isso que ele nos recomendou, seja o seu dizer, sim, sim, quando precisar. Como nós devemos ser com os nossos filhos. Tem a hora do não. O não porque... Então, o Sermão dos 8 Ais, onde ele chamou a atenção dos escribas e fariseus daquele templo, que pregavam uma coisa, que cultuavam as coisas mais da terra, mas não vivenciavam o ensino da lei que eles passavam aos demais judeus. Então, o Sermão dos 8 Ais. Ai de ti, escribas e fariseus hipócritas. Olha só, quem lê uma primeira vez fala, isso é o Cristo? Ah, mas com que? Qual a intenção, minha gente? Qual o pensamento? O que ele quis passar com essa chamada de atenção? Mas era para o bem deles, sem jamais menosprezá-los, porque eram e são nossos irmãos. Então, o Sermão dos 8 Ais, depois o Sermão Profético. Esses 3 últimos foram na última semana de Jesus entre nós. No domingo, aquele domingo de festa em Jerusalém, quando souberam da sua entrada na cidade, ali ele estava escrevendo as últimas linhas da sua história entre nós. Em Jerusalém, o sermão profético entrou na cidade acompanhado daquela festa, foi ao templo com seus apóstolos, saiu dali e ele começa a nos passar, revelar o que nós chamamos do sermão profético. Antes do profeta maior Jesus, veio outro profeta, um dos maiores, depois dele Moisés, e antes dele Jesus, nosso governador, já tomou outras providências, nos enviando os reveladores, os chamados profetas, em todas as épocas da humanidade. É o mestre, é o governador preocupado conosco, porque ele sabia e sabe que nós estamos ainda habitando o mundo inferior, planeta Terra, de provas e expiações. Por isso ele veio aqui pessoalmente, quando viu que a gente já tinha certa consciência, certa evolução para receber revelações a mais do que Moisés pôde trazer para nós. Veio Moisés, que ele enviou, nos revelou pela primeira vez as leis divinas. Cerca de 1400 anos depois que nós caminhamos com a lei divina inscrita na nossa consciência, ele viu que já podia descer para ensinar coisas novas e apresentar-nos o Deus verdadeiro. Não mais o Deus que Moisés teve que apresentar ao povo judeu, ignorante. Estávamos por lá, viu? Falamos com tranquilidade disso. O Senhor dos exércitos que nós vamos encontrar no Velho Testamento. Um Deus rigoroso, que mandava o seu povo escolhido ir lá invadir, destruir e tomar aquelas terras. Será que esse Deus era o verdadeiro ou era o Deus apresentado pelo ser humano Moisés? Mas Jesus veio modificar tudo isso, veio até reapresentar a mesma lei de Deus, que ele diz não ter vindo destruir os 10 mandamentos. Todo o Novo Testamento, de divino, temos os 10 mandamentos e algumas profecias dos profetas missionários, que nos revelaram outros ensinos. Então vamos encontrar Jesus descendo, além de nos apresentar novas sugestões, novos conhecimentos, novas revelações, porque já tínhamos evoluído cerca de 1400 anos.
Aí ele veio apresentar o Deus verdadeiro, o Deus misericordioso, com todas aquelas virtudes que nós selecionamos em duas: o Deus de bondade e o Deus justo. O Deus justo, que não tem peixinho, que dá a cada um segundo as suas obras. Nós só colhemos aquilo que é fruto do nosso esforço, da nossa semeadura. Que coisa maravilhosa que essa doutrina vem nos alertar. Então vamos relembrar. Então, esse sermão profético, aqui Jesus começa a falar na transição planetária, no fim do mundo. Tem esse termo lá, fim do mundo. E, infelizmente, pelas más interpretações dos ensinos do Cristo, que muitos foram de forma indireta, alegorias, parábolas, quanta gente dormir por diversas oportunidades com medo do fim do mundo, porque está na Bíblia. Mas o Cristo não quis dizer fim do mundo, planeta Terra. Desde a sua época já havia a imoralidade, é lógico, o mundo inferior. Então, olhando para aquele templo onde aconteciam as maiores barbaridades religiosas, ele falou do fim daquele mundo imoral, que acabaria no futuro. E nesse sermão ele fala, vamos rever tudo isso aqui, minha gente, e tudo mais, né? Quando o meu evangelho for espalhado por toda a terra, aí virá o fim do mundo. Mas o fim do mundo imoral, que nós estaremos conhecendo, não podemos dizer talvez em tão breve, mas como a Túlia disse, que nós estamos construindo a terra regenerada, porque quem tem que se regenerar não é o planeta. O planeta já sofreu as transições físicas, geológicas necessárias na sua estrutura. Hoje, eles dizem, a transição é com a humanidade. Nós é que temos que nos regenerar. Nos regenerar significa viver Jesus, nos moralizarmos, nos evangelizarmos. E o quarto sermão da última semana, entrou no domingo, foi preso na quinta à noite, né? Quinta para a madrugada de sexta e crucificado na sexta-feira. Então, nesta de domingo, a quinta-feira, ele nos deixou esses 3 sermões. O do cenáculo, a última ceia. Vamos rever, minha gente, especialmente no Evangelho de João, quantos ensinamentos, quantas revelações, quantas profecias Jesus deixou pela última vez, no último jantar dele com seus 12 apóstolos. Fez revelações que se cumpriram, dizendo que um deles o trairia, que um deles o negaria, mas fez a revelação principal, que hoje nós sabemos qual o significado dela. Quando ele nos promete, ele que mais uma vez disse que logo mais, depois do jantar, ele seria preso, julgado e crucificado. Imagina o clima do jantar, né? O último jantar dele, segundo ele já afirmava. Então, nesta última ceia, ele nos faz a promessa, porque ele disse que ele, Jesus Consolador, partiria. Não o matariam, ele partiria para onde ele fica eternamente conosco. E que deixou a promessa de enviar outro Consolador. Não vou deixar vocês órfãos, não. Vocês que caminharam comigo, que já me conhecem. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. E nós sabemos quem é este outro Consolador, que, aproveitando o momento, neste ano estamos em festa novamente. Em 18 de abril passado, comemoramos 160 anos do Livro dos Espíritos. 160 anos do outro Consolador entre nós. Uma criança ainda, perto de outras das religiões milenares. Essa doutrina, este Consolador, que vem nos ensinar
a compreender melhor o Cristo, porque eu só vou viver Jesus, hoje ainda na alegria, amanhã na felicidade, quando eu compreender quem é Ele e qual a importância do seu Evangelho em nossas vidas. Então esses são os 4 sermões principais. Como eu disse, momentos em que ele passou uma série de ensinamentos num volume, numa quantidade maior. Mas além dos 4 sermões, nós vamos encontrar, registrado no Novo Testamento, outros ensinos de Jesus que só vamos aqui recordar. Cada um deles daria uma palestra, né? Mas acima de tudo, a importância de Deus para todos nós. Ele nos trazer esta certeza da existência desse ser especial, inteligência suprema, incomparável, inalcançável. Nós sabemos que seremos iguais a Jesus, porque ele não é o único Espírito perfeito. Como a Túlia disse, né, teve uma reunião de Espíritos perfeitos, onde ele estava, e ele foi convidado a ser o governador do futuro planeta Terra. Então ele é um dos Espíritos perfeitos. Cada mundo habitado tem um governador que é um Espírito perfeito, e nós seremos todos perfeitos. Que notícia boa, hein? Que essa doutrina, este outro Consolador nos traz, né? Trabalhem, progridam, sigam esse mestre, façam o que ele sugere, que ele está nos levando ao Pai, mais próximo de Deus, a perfeição para sermos iguais a Ele. Ele com mais experiência de perfeito, né? Mas perfeito é aquele que tudo conhece. Então seremos todos iguais a Jesus. Todos tinham refletido sobre isso já, né? A nossa caminhada é para ser igual a Jesus, tá ok? Mas ele veio nos falar de Deus, nos falou deste reino de Deus, que até hoje todo mundo espera, né, que está caminhando para chegar lá e vai habitar ou vai conquistar o reino de Deus, como se fosse um local, uma dependência. Ele falou, não, isso é quase que um estado de espírito. Onde você estiver, cada um de nós está com o seu reino de Deus, porque Deus colocou em cada um de nós todas as condições em germe. Lá quando fomos criados, já não está mais germe, já está um arbustinho, né? Mas cada uma das virtudes em semente, em germens. Ele podia nos criar perfeito, mas não, ele quer que a gente conquiste a perfeição, a gente regue essas sementinhas que foram um dia, hoje já são pequenos arbustos, para um dia nós conquistarmos a perfeição. Fazermos com que esse reino de Deus que ele veio dizer, está dentro de vós. Hoje cada um que está com o seu reino de Deus, ou seja, daquelas virtudes já trabalhadas, o que nós conseguimos hoje exteriorizar e vivenciar, colher. Então cada um tem seu reino de Deus. Assim como o céu e o inferno dos outros está aqui dentro, né? Quantos de nós está vivendo no céu ou no inferno? Situação de consciência. Então esse é o reino de Deus que ele veio apresentar. Então trabalhe para que esse reino de Deus seja um dia de completa felicidade, onde nós possamos desfrutar ou render frutos, fazer com que essas virtudes que todos temos iguais, apenas a forma de regá-las que é diferente, aí entra esforço, né, para cada um. A caminhada é livre, mas é uma grande notícia, todos seremos perfeitos. Este reino de Deus que está dentro de mim, eu estou trabalhando para que ele se exteriorize nas minhas ações, nas minhas atitudes. E como que eu vou conseguir fazer com esse reino de Deus se desenvolva, evolua? O Mestre nos deu a resposta. Opa, desculpe. Está ali. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse reino de Deus ainda está fraquinho. Nós temos mais alegrias, né? Ainda hoje, momentos de alegria, porque nós desconhecemos a verdade.
a revelação das leis divinas. Elas estão escritas aqui, mas eu tenho que ter condições de saber ler essas leis para poder vivenciá-las. Mas o conhecimento da verdade, disso que Jesus providencia para que cresça cada vez mais em nós, o conhecimento da verdade é isso que vai fazer com que um dia este reino de Deus seja de completa felicidade. E vem nos falar deste Pai verdadeiro, Pai misericordioso, justo, todo de bondade, que não manda filho nenhum para o inferno. Mas sim, quando nós erramos, e como erramos, aqui todos somos habitantes de um mundo inferior. Algum benfeitor reencarnado? Não, né? Então somos todos aqui habitantes de um mundo inferior. Então, não espere do outro coisa boa o tempo todo, né? É muito racional, muito lógico. Aqui só tem habitantes de um mundo inferior, que vamos capengando, caindo, levantando, e o Mestre caminhando conosco. Mas o conhecimento dessa verdade é que vai nos facilitar a caminhada. E daqui para frente, quem ficar aqui, a caminhada vai ser diferente. Mais leve, porque não teremos mais as companhias que estamos tendo, nossos irmãos, que não vão para o inferno, vão voltar para a escola inferior, ajudar lá e retomar sua caminhada. Sempre esse Pai misericordioso nos dando oportunidade de reparação dos nossos erros, né? E a necessidade da nossa fidelidade a esse Pai, que faz tudo por nós, que criou, estamos no mundo inferior. Eu me considero num paraíso, minha gente. Quem vive aqui em Mato Grosso do Sul, né? Um paraíso desse, aqui é mundo inferior. Olha a misericórdia, a providência divina, ilustrando a nossa vida, né? Colocando coisa bonita no nosso caminho para lugar de aflições, para que a gente possa enfrentá-las com mais comodidade. Então esse é o Deus. Ele veio nos falar do valor da oração, sempre recomendando e orando. Quantas vezes vamos encontrar que Jesus se afastou para orar, conversar direto com o Pai, e até as vésperas da sua prisão, após o jantar no Monte das Oliveiras, foi orar e recomendou aos 3 principais amigos. Aqui tinha principal, né? Mas vamos chamar os 3 mais próximos. Fiquem orando aqui que eu vou orar com o Pai. Os 3 dormiram 3 vezes que ele voltou, né? Somos nós. Então a importância da oração, minha gente, nós não podemos ter dúvida disso. O pedir obtereis. A força da fé, da oração. O que é nós enfrentarmos uma provação sozinhos ou pedindo ajuda invisível que sabemos que está ao nosso alcance, no mínimo nosso anjo da guarda. Vigiai e orai. Nunca este conselho do Cristo foi tão necessário quanto no momento atual da transição planetária, que todos devem estar estudando aí, especialmente Manuel Filomeno de Miranda, né? Mas a humildade, né, das virtudes, uma das mais importantes, que ele veio recomendar, mas não só recomendar como todas as demais. Já nasceu numa estrebaria, quando o seu povo esperavam aquele enviado chegar com seus exércitos numa carruagem de ouro para tomar o poder, para libertar aquele povo. Ele foi nascer lá na manjedoura entre animais, já exemplificando desde o início a importância da humildade. Vou deixar por último a necessidade do perdão para aquele povo que estava acostumado com aquela lei que seguia a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, onde o Deus de lá, o Senhor dos Exércitos, mandava amar os amigos e odiar os inimigos. Está lá na Bíblia, o Deus falando isso. Ele veio ensinar justamente o contrário, porque ele sabia que essa lei era dos homens, não a lei divina. Ouvistes que foi dito,
Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, daqui para frente, pessoal, amai os vossos inimigos. Esse é o Cristo que nós devemos conhecer para ter essa alegria de hoje nos esforçarmos para viver cada vez um pouquinho mais Jesus no nosso dia a dia. O amor ao próximo, né? Vamos falar do mandamento maior. E a lei de amor, minha gente. Ele resumiu todos os 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos. Desculpe, termina às 11. 11h40, né? Então Jesus resumiu os 10 mandamentos. A lei divina revelada pela primeira vez por Moisés no Monte Sinai, pela nossa ignorância do povo escolhido, menos pior da época, povo judeu, ele teve que apresentar essa lei em forma de 10 mandamentos. Se observarmos, dos 10, 7 são restritivos de liberdade. Não faça isso, não matarás, não furtarás, não. 7 dos 10, porque era preciso ser apresentado desta forma. Jesus vem reapresentar pela segunda vez a lei divina para a humanidade. Mas essa humanidade, como eu relembrei, já tinha evoluído 1400 anos com os 10 mandamentos, com a lei de Deus. Então ele não precisava mais restringir a liberdade. Ele veio convidar a ação, muito pelo contrário. Transformou aqueles 10 mandamentos no que ele chamou do mandamento maior, quando um doutor da lei, um fariseu, lhe perguntou: mestre, qual o mandamento maior da lei? O que é mais importante dessa lei que nós seguimos? E ele resume os 10 mandamentos no mandamento maior, subdividido em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, é o mais importante. Primeiro, e ao próximo como a si mesmo. Eis o segundo. Subdividiu o mandamento maior. Então a lei de amor é o mandamento maior da lei de Deus que Jesus vem nos apresentar. Mas de início, esse mandamento até que era fácil. Essa condição era até fácil. Amar o próximo como a si mesmo. Nós mal nos amamos ainda hoje, 2000 anos depois. Então, amar o próximo como a mim mesmo, que mal me amo, tranquilo. Mas, depois de caminhar com eles, aqueles 3 anos, lá na última ceia, último sermão, últimos ensinamentos, ele mudou a condição. Aí complicou para o nosso lado um pouquinho. Ele disse por 2 vezes, durante a última ceia: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Continua? Necessidade de nos amar. Como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Olha a condição nova. Então nós temos que nos trabalhar, meus irmãos. Não entendemos nem que somos irmãos ainda de humanidade, né? Nós temos que nos amar como Jesus nos amou e nos ama para a eternidade. Condição um pouquinho mais difícil, né? Mas tudo é possível, tudo nós estamos a caminho, ainda somos caminhantes muito imperfeitos. Então, por 2 vezes, nisso todos conhecerão que realmente sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Estamos só recordando aqui os principais ensinos do Cristo. E a Túlia até falou, nesse convite permanente. Hoje temos noção já, consciência de quem é Jesus, qual a sua importância na minha vida, na sua vida,
Qual o papel do seu evangelho na minha vida, na minha evolução? Então esse convite que ele fez, inicialmente aqueles 12 companheiros escolhidos e preparados, aquela equipe que ele deixou consciente do que eles iam passar dali para frente, falando da Boa Nova. Talvez ele tenha falado demais, que na hora da cruz, testemunho maior, só João com as mulheres, com as Marias principalmente. Não deve ter sido à toa não, né? Para quem conviveu 3 anos, aprendendo tudo com eles. Mas vamos nos colocar na posição deles lá, como na de Pedro dentro daquele palácio de Caifás. O que a gente ia negar ou não, hein? Não sabemos. Mas se alguém quer vir após mim, minha gente, então é esse mestre, esse guia, esse pastor, não obrigando ninguém, porque ele nos compreende, ele passou por esse estado de ignorância que nós estamos passando. Eu até brinco, não sei se fazendo as mesmas bobagens, mas foi imperfeito como nós. Esse é o Cristo que a gente tem a certeza de hoje, que conquistou a perfeição. Aqui tudo era mais fácil, ele já era perfeito, né? Isso que alguns não entendem, a diferença dele para nós. Então, se alguém quiser vir, tudo bem, você que quer, para de fazer bobagem. Para de fazer o que você acha que pode fazer, que você tem livre-arbítrio. Você quer chegar ao Pai? Poxa, me ouça. Se você quer me seguir, me ouça. Então, para seguir Jesus, para viver Jesus com essa alegria cada vez crescente, nós temos que conhecer Jesus. Conhecer o que ele nos sugere. Sugeriu, está lá no Novo Testamento e continua sugerindo o outro Consolador, completando os ensinos, os conselhos. Mas não obriga ninguém, nem vai obrigar nunca. Por isso que até hoje tem não cristãos. Quem nem conhece o Cristo ainda, minha gente. 2000 anos. O personagens que mais foi escrito e continuará sendo na história da humanidade. 2000 anos e para muitos ele nem é conhecido. Além de alguns que o conhecem e até hoje o detestam às vezes, como aqueles fariseus da sua época. Então, o convite feito aos apóstolos, aos seus discípulos, continua sendo repetido a todos nós. Já comecemos a pensar por que esse convite ainda não foi aceito por tantos espíritos. Só na Terra, né? Fazer as contas de quantos ainda não são cristãos, mas o convite está feito. E esse convite foi aceito, pelo menos da boca para fora, pelos apóstolos, e quando ele viu que a equipe estava pronta, vamos dizer assim, para começar o exercício, porque olha o que é o líder, o que é o mestre. Ele preparou, instruiu a equipe e antes de partir, quis testá-los. Porque ele sabia que aquilo precisava ir para frente, essa boa nova, essa boa notícia. Testou-os, caminhou com eles, fez as críticas, as avaliações que a gente sabe da importância delas, para que no momento em que ele nos deixasse, partisse, a tarefa não parasse. Então, ele reuniu os 12 e passou a tarefa para eles. Deu-lhes autoridade dentro das suas condições, né? Não eram espíritos perfeitos, mas foram escolhidos para a tarefa. Tanto não eram perfeitos que Judas o traiu, Pedro o negou, né? Dentro seres, ainda espíritos, seres humanos, entre aspas, né? Então deu-lhes autoridade para que eles fossem, pregassem, curassem, expulsassem os demônios, que nós sabemos que desobsediassem os espíritos obsessores, né? Então cuidado quando a gente estuda a Bíblia, o Novo Testamento, cuidado com os demônios de lá, né? A gente sabe que são os obsessores, não havia esses termos que só vieram com Kardec. Então, passou a tarefa para fazer tudo isso e deu as instruções particulares. Vão 2 a 2, não vai ter com os gentios, nem com os samaritanos, com aqueles que iriam atrasar, porque ele sabia que o tempo era curto. Então ele veio com a estratégia
de preparar um povo. Por 2 vezes escolheu o mesmo povo judeu. Na mesma terra ele veio plantar seu evangelho. Escolheu esse povo, escolheu a sua equipe e disse: não perca tempo com quem não vai te ouvir. E assim devemos ser nós espíritas, não é ficar enchendo os outros no portão domingo de manhã. Não, você quer? Puxa, abriu a vontade, vamos dar de tudo para ensinar, não para obrigar ninguém a ser espírita, de forma nenhuma. Então ali ele começou. Então não vai ter com os estrangeiros por enquanto, os gentios, estrangeiros, né, gregos, etc. Não perde tempo, porque por enquanto eles não são monoteístas. E nem os samaritanos, que é que a gente sabe que é aquela parcela de judeus, né, que tinham as suas diferenças religiosas e acabaram sendo políticas. É por causa de escravidão pelos assírios, aqui não convém. Mas então não perca tempo com quem não vai ouvir essa mensagem. Vamos arrebanhar um número maior de quem possa repassar essa mensagem, aceitá-la, do Deus único, da lei de amor, aquele que já aceitava dali para frente a possibilidade do perdão aos inimigos, esse que vocês vão atrás deles, né? Então, olha aqui a tarefa: ide e pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus. Então, a primeira equipe que ele escolheu e passou a tarefa, minha gente, encarnado, caminhando com eles. Depois da crucificação, ele que tanto falou da vida futura, da imortalidade, falou da reencarnação, do nascer de novo, não com esses termos que só surgiram com Kardec. Então, quando formos no Novo Testamento, demônios, nascer de novo, tudo, hoje a gente já pode usar para nós, né, os termos espíritas, compreender e interpretar Jesus corretamente. E sabemos que depois da crucificação, ele vendo todos perdidos, acovardados, sem querer julgá-los, sentindo aquele abandono, poucos amigos aos pés daquela cruz, ele quis provar que realmente somos imortais. Se ele não fizesse isso, com certeza tinha continuado aquela diáspora, aquele abandono, aquela falta de motivação naqueles amedrontados apóstolos. Por isso ele ficou por 40 dias aparecendo a vários personagens. Para dar lição de moral, apareceu primeiro a uma ex-prostituta tão mal falada, já causou um ciúme nos apóstolos que conviveram dia a dia com eles. E ele vem se revelar a uma ex, né? Mas já foi a lição de moral. Depois ele apareceu a tantos outros personagens, aos próprios discípulos, aos apóstolos, já sem Judas, que tinha suicidado. Então ele aparece em espírito, e é isso que fortaleceu de novo a coragem deles. Ninguém morre. O Cristo realmente não nos deixou órfãos, está caminhando conosco, ao nosso lado, está aqui conosco, só invisível. Olha que mensagem. E ele disse, ele que preparou o povo judeu, agora ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, agora para os gentios, samaritanos e a toda a humanidade ligada a este planeta, que no futuro será um só rebanho cristão, vivendo a mensagem do Cristo, não religião nenhuma. Haverá um rebanho e um pastor neste planeta, isso ele quis dizer. Porque é ele o nosso caminho, né? Então aqui ele apareceu em espírito, inicialmente, a vários personagens, aos 11 apóstolos, e, talvez por último, lá na Galileia, voltou ao monte, e a espiritualidade já inspirou aqueles aflitos principalmente, eles tiveram alguma notícia que o mestre iria aparecer ali. Aliás, ele tinha até falado para ir para lá que ele ia aparecer lá, para dar o recado para os apóstolos. E assim, minha gente, ele aparece
aqueles famosos 500 da Galileia. A gente falou em livros espíritas que prosseguem a revelação do Evangelho de Jesus, né? Esse é um deles, Boa Nova. E aqui tem um capítulo falando desta aparição e dessa fala com ele, com os 500 da Galileia, de novo naquele monte das bem-aventuranças. Olha a tarefa: amados, eis que também vos envio como ovelhas. Já tinha enviado os 12, né? Os 11, melhor. Ide ao mundo onde teremos de vencer o mal, aperfeiçoemos a nossa escola milenária, esse planeta que ele governa. Naquela noite, através de Jesus, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização da humanidade do planeta Terra. A tarefa agora foi mais expandida, a 500 que iriam repassar, 500 discípulos já, com certeza tinha até mais, sob a inspiração de Jesus Cristo. Até agora falamos dos judeus, na tarefa que eles tinham, na missão que eles tinham, né, de espalhar essa boa nova, fazer essa árvore do Evangelho crescer, mas não foi possível. E nós sabemos da decisão de Jesus de transferir esta árvore do Evangelho para essa terra mais promissora, para esse povo diferente. Mas não pensemos que isso aí é um galardão de honra, porque nós podemos falhar também, como o povo judeu falhou 2 vezes. Em vez de alegria, né, de louros, vamos encarar com o tamanho dessa responsabilidade que agora Jesus passa não só aos brasileiros, mas aos espíritas. Talvez nós não tenhamos lido ou entendido o suficiente este capítulo 20, os trabalhadores da última hora do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali está bem clara a tarefa que o Cristo passa hoje a esses cristãos que viveram, que vivenciaram essa história do cristianismo, que estivemos lá pelas inquisições, cruzadas, etc. Talvez não tenhamos entendido a misericórdia dele de colocar de novo, confiar em nós, colocar em nossas mãos essa tarefa. Repetir o convite, agora aos espíritas, do Ide e Pregai. Então, nesse capítulo, Trabalhadores da Última Hora, que convém rever, lá nas instruções dos espíritos, o espírito Erasto nos dá esta mensagem, essa instrução. Missão dos espíritas. Aqui está resumido, eu vou ler esse pedacinho aqui para nós relembrarmos. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, relembrando o fenômeno de Pentecostes, aquela reunião mediúnica, onde os espíritos se comunicaram em várias línguas, sendo entendido pelo mesmo povo. O Pentecoste. Então, o Pentecoste está aí de novo, minha gente. A mediunidade, o que a gente encontra com o nome de Espírito Santo, né, que baixou o Espírito Santo, que passou o Espírito Santo, é a mediunidade. Hoje estamos aí com os Pentecostes acontecendo a todos os rincões do planeta. Então, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Está faltando uma frasezinha que eu vou acrescentar aqui, eu vou relê-la. Hoje eu reli essa mensagem. Nossos apóstolos, falando de nós espíritas, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores de hoje. Os benfeitores espirituais como profetas, nos revelando isso tudo, nos repassando esta missão do Ide e Pregai.
Não é para dizer, agora nós somos os apóstolos, nada disso. Nosso país agora, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Temos todas as condições, como dizem brincando, apesar do povinho que é isso, tá? Mas é uma forma até carinhosa de brincar, né? Mas, se ele passou para nossas mãos, é porque ele confia em nós. Mas ele confiava também no povo judeu. E eles falharam. Então, reflitamos mais sobre este capítulo 20, onde tem também o Espírito de Verdade falando da nossa missão. E Bezerra de Menezes, nos falando, nos recordando, para que a gente não perca a noção da natureza desse Espírito, que graças a Deus para nós não está mais naquela cruz, né? A Deus crucifixo, com todo respeito aos que o adotam, o nosso Cristo está vivo fora daquela cruz, não temos mais dúvida disso, não precisa ele aparecer mais para nós. Creio que nós já deixamos de ser o Tomé de hoje, temos a certeza, e Bezerra de Menezes vem nos bater na mesma tecla para a gente que não tem essa dúvida, ele falando de Jesus. Jesus, meus amigos, é mais do que um símbolo, como ele é cultuado. É uma realidade em nossa existência, em nossa caminhada. Não é apenas um ser que transitou da manjedoura à cruz, mas o exemplo cuja vida se transformou num evangelho de feitos, num roteiro de vida, sempre chamando por nós, sempre nos convidando a segui-lo, se quiser. E nós vamos encontrar na literatura espírita, se por acaso alguém ainda não conhece os livros do Espírito Amélia Rodrigues, pelo Divaldo Pereira Franco, Primícias do Reino, Dias Venturosos, Até o Fim dos Tempos, olha só os temas, eu tenho 10 delas só falando de Jesus. Onde ali a gente sabe que os espíritos superiores, né, eles têm acesso aos arquivos espirituais, então eles vêm complementar os ensinos que não estão registrados pelos evangelistas. O espiritismo é isso, por isso que fala, o cristianismo redivivo, de volta a esse outro consolador, recordando agora, nós sabemos o que foi dito pelo Cristo, agora sim, daqui para frente, e ensinando coisas novas, o outro Consolador completando a revelação divina, completando esse evangelho que é para todos nós. Então, neste livro, Espírito Amélia Rodrigues, através do Divaldo, tem uma mensagem interrompida com a crucificação. Ela diz que Jesus, eu tenho muitas coisas ainda para dizer-vos, mas não podeis suportar. Não tendes condições por enquanto. A revelação é progressiva, de acordo com a nossa capacidade de receber essa revelação. No porvir, no futuro, os meus ditos e os meus feitos serão confundidos. Isso Jesus dizendo lá. Os meus sentimentos serão apresentados de maneira insidiosa e interesseira, dificultando o entendimento da minha vida e do meu amor. Iriam distorcer suas palavras. Mas eu não vos deixarei órfãos e intercederei junto a meu Pai em vosso favor. A mensagem que ele trouxe pessoalmente, só por mais profundamente os 3 últimos anos, a mensagem ficará interrompida com esse ato infeliz da crucificação, até que chegue o Consolador, que Jesus volte a falar conosco. Agora não mais aqui reencarnando, sabemos disso. Agora ele fala conosco, com toda a humanidade, simultaneamente, através dos Pentecostes que estão acontecendo por aí, das revelações que nos chegam a todos os rincões do planeta, simultaneamente, através da mediunidade. Jesus conosco. A mensagem já está em nossas mãos, a cada dia sendo melhor explicada. E aí nós chegamos no outro Consolador, já aproximando da nossa reflexão final, ante os tempos novos. No livro
Missionários da Luz, Emmanuel nos fala, no papel nosso dos espíritas, ante os tempos novos da transição planetária com a nossa missão, não esquece a missão. Ele diz a essa doutrina de luz, de paz, que esse ano completa 160 anos, ao espiritismo cristão, ao outro consolador, cabe atualmente no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. É ele trazer o conhecimento que nos libertará de fazer o que ainda fazemos. Ante os tempos novos. E ainda Bezerra nos diz a necessidade, daqui para frente, cada vez mais cristianizar o mundo. Cristianizar significa evangelizar, significa ide e pregar esse evangelho que o Mestre nos convida. Cristianizar o mundo através do conhecimento e do amor, as duas asas que nos farão cada vez voar mais alto, a asa do conhecimento e do amor. E ele disse, o Mestre, ainda tem outras ovelhas, já falou isso há 2000 anos e continua. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Aprisco era o curral das ovelhas, chamado de aprisco pelos judeus, onde eles guardavam, né, um curralzinho. Então nem todas as ovelhas que ele tem que governar já são cristãs, quis dizer ele. Então, mas, tem dois também. Também me convém agregar estas, os não cristãos ainda, e elas ouvirão a minha voz, e haverá, quando me conhecerem, um rebanho e um pastor. Então, minha gente, Jesus é tudo isso na nossa vida. Então, essa alegria de conhecer, ter essa revelação que a doutrina nos esclarece tanto, para essa alegria de cada vez se esforçar mais para viver Jesus. Então, como ele disse, ele é para nós água viva, o pão da vida, que vão matar a fome e a sede para a eternidade, a sede e a fome de conhecimento, de amor, acima de tudo. Ele é a luz do mundo, ele é a porta, ele é o bom pastor, a ressurreição, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não veio fazer isso para se gabar, não. Eu sou o mestre de vocês, eu estou encarregado do seu planeta. Ninguém vem ao Pai, sigam-me, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Será que nós temos essa compreensão? Nós estamos a caminho. E vamos encerrar demonstrando um dos maiores exemplos de cristão convertido do judaísmo, né? Que foi Paulo de Tarso. Esse é o exemplo de quem deve viver Jesus no máximo da sua alegria, fazendo o que ele quer de nós, nos sugere, e ajudando aqueles que não conhecem a verdade, não conhecem o Cristo, não conhecem esse roteiro, a levar a eles também. Então nós conhecemos a passagem às portas de Damasco, né? Onde ele convocou pessoalmente o seu 13º, oficialmente o seu 13º apóstolo, que era um dos seus mais encarniçados inimigos, fariseu, doutor da lei, membro do Sinédrio, que caiu daquele cavalo como seu inimigo público número 1. Não por acaso, envolvido nas energias de um espírito perfeito, só mais nada, que transforma. Por isso que aproximava de Jesus, porque os seus fluidos são de um espírito perfeito. Aliado, podemos imaginar as palavras dele. Até a hora que ele, puxa, caiu a ficha, esse que eu queria matar, esse é a minha luz. A partir daí, ele que já era um religioso exemplar, fanático, né? Passou a ser um cristão exemplar. Quando entendeu tudo aquilo, meu Deus, obrigado. Senhor, que quereis que eu faça? Essa pergunta, tomara que a gente já tenha feito. Senhor,
que quereis que eu faça com esse seu convite? Mas nós estamos pensando ainda, né? Devemos ter ouvido já, mas ainda estamos... Quando ele faz tudo aquilo que nós conhecemos, lá no Atos dos Apóstolos, Paulo e Estevão, vamos relembrar o que é sacrifício, né? O que é viver Jesus, é aquilo ali, com toda a imperfeição ainda da terra. Ele diz, para viver Jesus, por enquanto para nós é difícil, né? Com essas tentações hoje, então, ao nosso lado, aí, os tesouros materiais sendo mais valorizados por nós, os tesouros espirituais que nós vamos levar para a eternidade. Ele diz, numa de suas cartas, aliás, de Paulo e Estevão, é preciso morrer para o mundo. Põe de lado um pouco, não é para ficar assim, pode se divertir, tudo bem, tudo tem seu limite. É preciso morrer para o mundo, para as coisas da terra que aqui ficarão, para que o Cristo viva em nós. Para que eu siga esses conselhos e aumente e busque conquistar mais este tesouro que eu vou levar, que faz parte já da nossa conquista, do nosso tesouro, né? E ainda, lá na sua carta aos Gálatas, 2 frases. Escrevendo aos Gálatas, né? Aquelas comunidades que ele por 3 vezes passou visitando, aí disse que não voltaria mais, passou a escrever suas cartas. Já estou crucificado com Cristo, meus amigos, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente viu que esse viveu o Cristo, esse levou suas pedradas pelo Cristo, consciente, porque o Mestre nunca escondeu que nós passaremos, já passamos, né? Hoje está um caminho asfaltado. E ele disse também, quando queriam lhe cobrar alguma coisa, ele que já tinha levado tanta pedrada, tantas prisões, desde agora, chega, ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo, você quer falar de mim? Está aqui, ó, as marcas do Cristo, do que ele passou, levando e vivendo esta mensagem. Então esse é Paulo de Tarso conosco. E nós, para que a gente não fique iludido, achando que a espiritualidade, o governador está pelo tudo que é providência, né? A transição já está. Vamos imaginar que eles estão fazendo bem. Então nós vamos encerrar também esta mensagem do livro Fonte Viva, Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Para passagem às portas de Damasco. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos e o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, os 2 primeiros convocados, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros, uma equipe, para atacar dali para frente o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste, apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos, em agentes da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto planejamento, assessoria, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, como aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados.
depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, lá em Damasco, enviando a socorrer o novo discípulo, o novo cristão convertido. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Os convites, ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Já falava lá, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Há 2.000 anos e continua necessário. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, unificando e servindo sempre. Onde estiver um servidor do Evangelho cristão, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Assim, meus senhores, nós mais uma vez agradecemos. Fica aqui o nosso agradecimento, nosso abraço ao nosso querido cristão. Que possamos estar sempre nos revendo, compartilhando primeiro a nossa companhia, o nosso amor de irmãos, e também, dentro do possível, os nossos pequenos conhecimentos desse Evangelho. Com muita paz a todos.